Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Fala de Novo. Sou o professor Geomárcio Larraz, coordenador e docente aqui da Faculdade Novo Milênio, dos cursos de Gestão, de Administração e de Ciências Contábeis. E tenho uma grata satisfação, muito feliz e honrado aqui em receber dois amigos, dois grandes profissionais e âncoras aí do mercado capixaba. Aqui à minha esquerda aqui o contador, administrador e advogado Claudionor Brandão. Ao meu lado direito aqui o nosso querido aluno, egresso, o Denilson José de Oliveira. Satisfação, tá? Ter vocês dois aqui para a gente bater um bate-papo aqui sobre mercado de trabalho, sobre mercado condominial, sobre as áreas de gestão. E fazendo essas vias de fato, eu já vou passar a palavra aqui para o Claudionor, fazer suas considerações. Pode se apresentar, fica à vontade. Claudionor, seja bem-vindo. Obrigado, professor Geomárcio, nosso colega aqui do lado, que está colaborando conosco aqui nesse aprendizado sobre gestão condominial. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, Eu sempre gosto de falar condomínio, eu já vivo no mundo condominial há mais de 30 anos, então falar de condomínio para mim já é uma grande satisfação. E rever os amigos, melhor ainda. E hoje, como nós estamos falando para uma faculdade de profissionais, especialmente da área de contabilidade, administração e direito, eu gostaria de falar da importância do mercado condominial como gerador de renda para esses profissionais que estão se inserindo no mercado. E aí, se você me permitir, professor, eu gostaria de fazer uma retrospectiva acerca do que é condomínio, O condomínio não é novidade, ele já existe desde a civilização romana, E como trazendo para a nossa realidade moderna, nossa primeira lei que tratou de condomínio no Brasil foi de 1964, a 4.591, de Caio Mário. E só depois, em 2002, quer dizer, quase 40 anos depois, é que houve uma mudança no Código Civil, em 2002, trazendo novas normas acerca de condomínio. Você vê que o direito negligenciou o condomínio por quase 60 anos, E assim como o mercado também. Então, nós não temos assim uma cultura de tratar o condomínio como nicho de mercado, Então, isso está surgindo agora para nós, que a gente vai poder falar um pouco mais ao longo do nosso bate-papo aqui. Excelente, excelente. Denilson. É isso aí. Primeiro, agradecer a oportunidade, professor e mestre Geomárcio, Estivemos juntos um período, o período pandêmico e logo em seguida presencial aqui na faculdade. Eu que sou egresso da Faculdade Novo Milênio, eu fico muito feliz em receber o convite, do nosso mestre, coordenador, que nos ensinou, passou seus ensinamentos com maestria, Eu não sou da área condominal, dos condomínios, administrador, mas a gente está numa missão também honrosa, que é secretário de Cultura e Turismo do município de Cariacica. Mas a nossa experiência, já passamos por alguns setores da sociedade, fui formado em técnico de química, técnico de informática, depois passei por a supervisão de algumas empresas, supervisão de logística, passei por direção, por chefe de gabinete do ex-deputado, amigo Sandro Locutor, incentivador da equipe para se qualificar, para buscar o mercado de trabalho, que, como ele sempre falava, a oportunidade ela vai bater as portas, mas se não tiver qualificação, não tem como a pessoa avançar. E aí, sim, passei como diretor da Assembleia Legislativa também, de documentação e informação, e hoje como secretário de Cultura e Turismo de Cariacica, um incentivo também do nosso amigo Sandro Locutor, da oportunidade do prefeito Euclério Sampaio, que tem feito uma excelente gestão. Se estamos falando de gestão,
ela tem a gestão pública, né, e também tem a gestão privada, né? Então, assim, é muito importante a qualificação. E essa oportunidade aqui, Geomarte, eu agradeço imensamente, né, a você, a faculdade, porque a vida ela é feita de oportunidades e crescimentos, né? E a gente tem que aproveitar os momentos. Então, essa oportunidade vocês me deram do ensinamento, eu tenho que colocar em prática o nosso pouquinho de aprendizado que a gente passou juntos aqui. Pois bem, Denilson, muito obrigado. Palavras, né, deixa a gente certamente emocionados e vindo de você, a gente sabe que é de coração aberto, de coração puro, né? Você sempre foi um aluno muito dedicado, muito conectado com a realidade, né, social e a realidade na esfera privada, na esfera pública, especialmente, né? Isso faz de você aí também um líder e um gestor, né? E a gente deseja aí para você como egresso muito sucesso, ainda mais do que você já vem conquistando aí, tá? E a gente fica honrado e feliz. E eu volto aqui, então, passando a palavra novamente para o Claudionor, porque a gente observa, né, Claudionor, muitos especialistas, Brasil afora, fazem esses apontamentos do mercado condominial, do crescimento, mas você já disse aqui para a gente fazer essa resenha, né? Isso eu achei bastante interessante, porque as pessoas que vão assistir aqui o nosso bate-papo a entender, né, a origem, esse cerne, como que se dá esse mercado, como que chegou, você agora vai certamente nos abrilhantar. E com esse conhecimento eu fiquei bastante curioso aí de aprender um pouco mais com você também, Claudionor. Então, Geomarte, nós estamos falando aqui da negligência que o mercado trouxe para o mercado condominial, mas isso está mudando. Se nós voltarmos aqui 30 anos, por exemplo, na forma de administração de condomínio, nós temos 3 fases que a gente pode distinguir. Na primeira década, o condomínio era assim, administrado por um aposentado, uma pessoa que não tinha outra atividade. Era uma coisa assim muito bem caseira, né? Tinha no máximo um escritório de contabilidade que fazia a gestão de pessoal, a folha de pagamento dos empregados. E o síndico cuidava ali receber as taxas de condomínio. Depois, já na segunda década, começou a surgir as administradoras. Os condomínios começaram a ganhar maior porte, né? Foram crescendo, começaram a ter condomínios maiores, com mais tecnologia, e o síndico precisou se valer das empresas de administração especializada em gestão de condomínio. Já na terceira década começaram a surgir os síndicos profissionais. As cidades cresceram de tal forma que já não tem mais espaço. Agora os espaços, a cidade cresce verticalmente, né? E com isso o condomínio ganhou quase que uma equiparação empresarial. Nós temos obrigações hoje no condomínio que nós não tínhamos há tempos atrás. Então, hoje o condomínio precisa de especialistas, o condomínio precisa de bons profissionais. Apesar de ser o síndico ser o administrador do condomínio, o artigo 1347 fala que a Assembleia elegerá um síndico para administrar o condomínio. Mas a atividade de síndico ela é multidisciplinar. Então, ela vai precisar de um contador, de um advogado, de um administrador para planejar, organizar, dirigir e controlar todas essas atividades da gestão condominial. Ou seja, Claudionor, essa vivência e esse caminhar do mercado, do condomínio, como você falou, né, foi negligenciado na ordem jurídica por muitos anos, e de fato eu concordo com você. E a gente imagina, né, porque o legislador não se atentou para isso, que o legislador também reside, ele mora, se não talvez numa fazenda, numa casa, mas muito certamente convive dentro da vida de condomínio. E como você já falou, a própria legislação aí, o Código Civil de 2002, trouxe essa incumbência de uma eleição de um síndico, mas a gente observa até então, muitas pessoas acham que o síndico, Claudionor, funciona, Denilson, apenas para acalmar a briga entre moradores, para amenizar os conflitos do cachorro com o vizinho, às vezes um outro que está fazendo um barulho, e a gente observa que a administração, a gestão de condomínio, vai muito além, então precisa de especialização, correto? Com certeza, o síndico, hoje em condomínio nós temos atividades, por exemplo, na área contábil, né? Recentemente, o Conselho Federal de Contabilidade
lançou uma consulta pública para fazer uma norma para a contabilidade de condomínio, né? Eu fiquei feliz quando vi a iniciativa, mas frustrado da forma que foi feita, né? É uma norma que não dá para simplesmente pegar uma norma empresarial e fazer alguns ajustes e encaixotar no condomínio. Condomínio é sui generis, condomínio é totalmente diferente de qualquer outra instituição. Então, precisa um especialista na área condominial sentar junto com alguém que entenda de contabilidade, que sabe o que é contabilidade, que entenda da legislação condominial, para fazer uma norma específica para condomínio. Não dá para copiar e colar e jogar lá e tentar fazer. Então, a gente precisa, nas faculdades, né, no mundo condominial, trazer já essa cultura de resgatar para o condomínio a importância que realmente ele tem. É importante você destacar essa condição aí, por conta do Conselho Federal de Contabilidade. É importante, sim, de fato, nortear a vida do condomínio no que diz respeito aos aspectos contábeis. E como você falou, o condomínio, apesar de ter um CNPJ, é um ente despersonalizado. O condomínio arrecada, Denilson, né, apenas para pagar suas despesas e manter o condomínio ativo 24 horas funcionando, né? Então, ali é uma receita de cota condominial, né, Claudionor? Sim. Derivada para o custeio, sim, dessas pessoas que moram ali ou que trabalham ali, porque pode ser um condomínio também na esfera comercial. sim. E aí o conselho não regulamentar, que esse realmente, mais uma vez, eu tenho a concordar contigo, é entre aspas, um certo pecado, porque a norma contábil empresarial, Denilson, né, como a gente estudou tanto aqui, né, contabilidade Bastante. Privada, auditoria, uma das últimas aulas, né, que eu tive com vocês mesmo, perícia contábil. Perícia contábil. Como que você vai aplicar isso para uma margem de condomínio, apesar de ele ter o CNPJ, é um ente despersonalizado, não tem um faturamento, ele não tem lucro e etc. Fica difícil, né? Fica. Nós precisamos pegar a norma condominial, a lei condominial, saber que condomínio não tem patrimônio, que o condomínio não dá para fazer um balanço condominial e fazer de forma sem estudar os detalhes do condomínio. Mas é importante criar uma regra, uma normatização, né, para que isso aí venha a servir de um projeto de lei para que a gente possa seguir todo mundo um padrão. Porque do jeito que se está hoje, o condomínio é um substituto tributário. Então, o Estado como fisco, como arrecadador de tributos, tem todo interesse no condomínio. Mas o condomínio não paga imposto. O condomínio, ele controla os impostos retidos de uma terceirização de mão de obra, de uma empresa que faz a retenção do imposto de renda, do PIS, CONFINS, contribuição social, e tem que fazer a arrecadação disso, juntamente com a parte previdenciária e trabalhista. Então, hoje nós temos o REINF, que é uma obrigação acessória que nós temos que prestar conta todos os meses à Receita Federal. Tudo aquilo que foi retido dentro do condomínio e junto com as obrigações previdenciárias, eu tenho que recolher ao Estado. E precisa ter esse controle. Então, precisa ter uma norma que padronize isso daí. Para que até para quando a fiscalização chegar, ela ter por onde começar. E os próprios condôminos querendo fazer uma auditoria, ele vai ter o que auditar. Então, precisa realmente as faculdades de contabilidade, as faculdades de direito, de administração principalmente, que é o detentor da prerrogativa de administrar condomínio, para poder normatizar essa situação. Tá? Fazer uma norma, criar uma norma adequada para condomínio e depois chegar para o legislativo e falar, ó, é isso que nós queremos, transforma em lei para que seja obrigado a todos dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro. Até parece assim, que condomínio parece simples, né? Mas quem olha por dentro da área do condomínio, né, do administração, sabe muito bem que não é simplesmente o arrecadar, né, o valor ali para pagar as despesas do funcionário, né? O que você falou, ele é um arrecadador, né, dos tributos para o próprio governo, né? E quando você fala lá
a lei em 2002, do novo Código Civil, a negligência de fato, assim, não só na área de condomínio, né, mas em diversas outras áreas, ela só veio, né, a ter mais ênfase agora. Eu vou falar de 2000 para cá. Vamos botar nos últimos 10 anos. Porque assim, e aí você fala para mandar um projeto de lei. E, de fato, assim, tem que ter essa integração da faculdade com os administradores de condomínio, com o legislativo, com o próprio executivo que vai pegar esses recursos também, né, para aplicar. Então, é importante essa fala para avançar nesse tema, né? Exato. O que mais você gostaria de citar, que você entende como relevante nesse ponto aí da administração do condomínio? Como, né, Claudionor, nós sabemos aqui, a quem nos assiste, né, Claudionor é o cofundador de uma grande administradora do Estado do Espírito Santo, né, que é a SECAD Condominial. E você, Claudionor, certamente tem uma experiência muito robusta, uma vivência muito grande de expertises de síndico, né? Você também é síndico profissional, Claudionor? Sim. Também atua? Nós somos administradores e síndico. Apesar da minha formação em contabilidade, administração e direito, a minha atividade empresarial, minha atividade profissional é a administração de condomínio. Então, para condomínio nós fazemos tudo, desde síndicos, fazemos a contabilidade, fazemos a administração, dependendo do contrato, né? Mas sim, é sempre voltado para condomínio. Olha, o que a gente sente muita dificuldade, né? Já que a gente está falando em uma faculdade, uma universidade, o que a gente sente muita carência no nosso mercado é mão de obra especializada. Para a faculdade de Direito, não fala de direito condominial, né? E direito condominial é um universo de direito. Ele pode estar até subdividido dentro do direito imobiliário, mas há espaço e mercado para se fazer uma especialização em direito condominial dentro da faculdade. Você pode ter uma carteira, uma disciplina, né? Melhor dizendo, obrigado pela correção, de direito condominial, né? Então, precisa as faculdades de administração falar para o estudante que existe um mercado chamado condomínio, entendeu? Que ele pode estudar direito, administração condominial específico. E a gente começar a fazer profissionais desse mercado, né? Especialistas, né? Criaram um contador que tem uma visão de contabilidade condominial, né? Outro dia eu fui entrevistar uma profissional da área de contabilidade, uma excelente profissional, recém saída da faculdade. Tentei arrebanhá-la para a minha equipe. Ela disse, não, eu não quero, porque eu acabei de sair da faculdade, eu quero fazer realmente contabilidade. E condomínio não tem obrigação de fazer contabilidade real, né, com lucro real. A gente faz prestação de conta, relatório de prestação de conta. Mas se nós tivéssemos uma regra, uma coisa, e existe nicho para especialistas. Você pode ser um especialista em contabilidade condominial. Entendeu? Então, o que eu gostaria de destacar é a importância de nós fazermos profissionais para o mercado condominial. Excelente. E aí eu faço uma outra pergunta, então, dentro da sua expertise, sua grande vivência, às vezes você vai lá para uma assembleia, né, todo ano, né, ali reza a legislação civil, que no primeiro trimestre ali precisa de ser feita uma assembleia ordinária, né, para prestação de contas, obviamente, e também a eleição de um síndico ou de uma síndica. E o que você observa das pessoas que assumem essa responsabilidade? Como eu citei agora há pouco, muitas pessoas da sociedade têm uma noção que o síndico é basicamente para resolver problemas, né? E a gente observa, dentro do que foi falado, Denilson, aqui, que a expertise, o conhecimento vai muito além, né, da área de contabilidade, da área do direito, da área da administração, porque ele vai trabalhar ali com N situações no que diz respeito a questões jurídicas trabalhistas, retenções de impostos e tributos. E aí poderíamos nos perguntar, então, o síndico tem que conhecer tudo isso? Talvez não conhecer, mas buscar um aprimoramento da
condução para encaminhar para a administradora, isso acontece? Você sente isso com dificuldade lá na sua administradora? Como que você observa os síndicos atualmente? Estão preparados? Não estão preparados? Qual a sua visão assim, sistêmica, sociológica nesse aspecto? Eu falo que o síndico, ele é o administrador do condomínio, né? O síndico, ele é eleito para administrar o condomínio. Portanto, o artigo 1348, que fala das atribuições do síndico, fala que o síndico pode delegar as suas funções, né, para uma pessoa de sua confiança. Quem é essa pessoa de sua confiança? Uma empresa de administração. Então, o síndico, ele não precisa fazer tudo. Ele tem que planejar, organizar, dirigir e controlar como um bom administrador. Mas ele precisa saber a quem delegar. Então, ele precisa ter um bom técnico, né? Se ele vai trabalhar numa obra, ele precisa de um bom engenheiro, um arquiteto. Ele precisa selecionar bem os seus assessores. Se ele vai delegar a sua função de administrador, se ele não tem tempo, se ele não é um síndico profissional, se ele vai delegar essa função para a administradora, ele tem obrigação de selecionar uma boa administradora, um bom advogado, um bom contador, porque as atribuições ele pode delegar, mas a responsabilidade não, a responsabilidade é inerente ao cargo. Muito embora ele transmita para um terceiro executar, se houver qualquer irregularidade, se houver um prejuízo para terceiro, quem responde civil e criminalmente pelos atos da administração é o síndico, né? Por isso que ele tem que escolher bem, eleger bem a quem ele transmite as suas funções. Então, é muito importante. Normalmente, os síndicos não estão preparados, assim como os próprios condôminos não estão preparados para serem condôminos, né? Porque morar em condomínio é um exercício diário da democracia. Você tem que saber que o seu direito começa onde termina do outro. E você tem obrigações extras, porque a sua obrigação, além de cuidar do seu patrimônio, você tem que pensar que parte do que você faz ali impacta no patrimônio do vizinho. Então, você tem que tomar cuidado com a fachada, você tem que tomar cuidado que se você não cuidar do piso do seu banheiro, vai infiltrar no banheiro de baixo, você tem que tomar cuidado com o barulho, você tem que tomar cuidado com as áreas comuns que você estragar, você está gerando prejuízo para todo mundo. Então, esse preparo, esse ensinamento tem que ser diário, né? Como eu falei, o mercado negligenciou um pouco com o condomínio. E a gente tem espaço agora e oportunidade, né, para poder fazer isso acontecer. Então, treinar, preparar as pessoas, preparar os condôminos para serem condôminos. Quando eu faço a entrega de um empreendimento novo, quer ver, eu tenho a oportunidade de ser convidado de construtores, incorporadoras, para fazer a implantação do condomínio, que é a passagem do condomínio para os proprietários. Eu faço um curso, um preparatório para informar o síndico quais são as obrigações. Se ele deixar de fazer a manutenção predial, ele perde a garantia da obra, né? Se o morador, o comprador, né, o condômino, fizer uma obra inadequada, ele corre risco de perder a garantia. Então, todas essas orientações do que é um condomínio, como administra um condomínio, quais são as obrigações como condômino, a gente tem que fazer isso acontecer no dia a dia. Nós observamos aí, como você já disse, que na prática as pessoas que vão para uma assembleia de condomínio, que se colocam, inclusive, ao dispor para administrar ali uma massa condominial, seja ela, né, de moradia residencial ou seja comercial. Muitas vezes também a gente vê condomínios mistos, né, onde ele tem ambientes comerciais e também residenciais. Torna-se ainda mais difícil porque as construtoras entregam para o mercado. Olha, eu tenho aqui um prédio aqui que ele é comercial, né? Parte terra é comercial, e torres, né? Residenciais. E ali você tem dois universos distintos. Um deles já é por si difícil, que é o residencial, e incrementa com a outra dificuldade, que é o comercial. Como que esse síndico vai encarar? Ele muitas vezes ele quer, por ser o patrimônio dele, e na prática a gente ouve, né, no mercado que não existe uma preparação
mas eu fiquei bastante feliz e surpreso, né? Você lá na sua administradora, quando tem essa oportunidade, né, Claudionor, que você já disse aí, de fazer esse treinamento. E no seu trabalho, no dia a dia, lá da sua administradora, para você fazer a captação de profissionais, tem sido fácil, é simples, porque temos muitos condomínios, né? Indo direto ao ponto, temos muitos condomínios. Temos administradoras, profissionais, seja da área jurídica, da área da contabilidade, da administração, temos a quantidade suficiente para atender com expertise, com excelência no nosso mercado aqui do Espírito Santo? Qual a sua visão, Claudionor? Olha, hoje a carência de mão de obra, não sei se é só no nosso mercado, mas a carência de mão de obra tá ruim para zelador, para simples serviço de limpeza, está difícil encontrar bons profissionais, para a portaria, para a área técnica da administração, contábil administrativa, financeiro, para a gestão predial, é uma carência muito grande. Então, nós temos, lá na nossa empresa, nós temos um espaço físico e todas as terças-feiras nós paramos a empresa para um treinamento, né? Então, a gente dá treinamento interno para a área contábil, financeira, departamento pessoal. Então, a gente faz das normas condominiais, né, dos procedimentos da empresa, e fazemos treinamento para os gestores condominiais, né? Hoje, a SECAD, ela é uma franqueadora. Nós franqueamos a nossa marca. Então, nós temos outros administradores, né, empresas, outros CNPJs como administradores, que usam o nosso nome da nossa marca, né? Então, foi uma forma que nós criamos para expandir o nosso mercado, o nosso negócio. Então, eu dou treinamento para os franqueados, né, que são empresários que querem entrar no mercado condominial. Então, a gente dá esse treinamento. Então, para ter hoje profissional, a gente precisa construir esse profissional, precisa começar do zero, do beabá, e ensinar o que é condomínio, como funciona o condomínio, como administra o condomínio. Excelente. Denilson, você que tem uma carreira na vida pública aí, né? Como você já bem esclareceu para nós aí, como você percebe também, porque a gestão pública tem que fazer a máquina, seja o município, o estado, né? Sim. A União tem que andar, né? Que também arrecada tributos, também tem lá as suas responsabilidades. E como você observa o serviço público no que diz respeito às pessoas, né? Seja servidores públicos, sejam cargos comissionados, na sua vivência que você observa, né? As pessoas estão preparadas, as pessoas que chegam, elas estão, digamos, aptas a exercer, ou você tem observado aí alguma necessidade de aprimoramento? Qual a sua visão sistêmica e social de colaboradores, de próprios servidores? Ou se você também observa que a máquina pública ela tem investido mais nos últimos tempos do que, como nós falamos da retrospectiva que o Claudionor fez aqui, né? Dos anos 60 para cá, houve essa negligência. Como você observa essa dinâmica aí do serviço público, os prestadores de serviços? Eu falo também como fornecedores, né? Estão aptos a fornecer serviços para a máquina pública de qualidade. Como você vê isso? Então, Max, a administração pública, ela não é muito diferente da iniciativa privada, né? O que dá um entrave, de fato, na administração pública é que a burocracia é um pouquinho maior, até pela necessidade de gerir os recursos financeiros que a ela é confiada, né? Então, assim, a burocracia, ela faz parte, né? Até porque, quando você, próprio Claudionor falou, né? Para encontrar profissionais qualificados é difícil. Ele se qualifica, né? Os seus funcionários, os condôminos que vão estar iniciando, né? Uma moradia ou iniciando um trabalho, né? E não é diferente no órgão público, né? Mas o órgão público, nós temos a escola, por exemplo, do Estado, a ESESP, que oferece, né, cursos e treinamentos em diversas áreas, modalidades, para que o servidor público se qualifique, né? Então, assim, quando chega um servidor na nossa, um exemplo, lá na secretaria, ele tem a oportunidade que todo mês, né, a gente recebe
uma gama de cursos para qualificação, seja na área de projeto, na área de captação, em diversos segmentos, né? Então, assim, incentiva também o servidor a se qualificar, até porque, né, recentemente entrou em vigor, de fato, a nova lei, né, 14.133, a lei das licitações. Perfeito. Que necessitam, né, de conhecimentos, né, que, como ela é nova, ninguém sabe ela toda ainda, né? Nem os mais especialistas ainda têm algumas dúvidas, mas que necessitam. Então, assim, são funcionários que chegam, que precisam de se atualizar, né? Eu, por exemplo, desde abril, estou à frente da Secretaria de Cultura e Turismo, e os desafios são grandes, né? Porque você sai de uma qualificação, de uma graduação, e assume uma secretaria que seja, né? Você, assim, também tem que buscar conhecimento, apesar do tempo, né? Que o gestor, ele não tem aquele tempo suficiente, mas ele tem que ler, tem que estar sempre se qualificando. E dentro os colaboradores que chegam, tem aqueles que realmente se interessam em buscar, né, o conhecimento, e tem aqueles que também ou seja, não se interessam, né? Então, as dificuldades são bem parecidas, mas a iniciativa privada consegue dar um passo a mais, porque é livre escolha, né? E, às vezes, na administração pública, você tem um fator que pode, talvez, não dificultar, mas retardar um pouquinho, né? Que são cargos comissionados, e, às vezes, que até a pessoa pegar, de fato, não, isso aqui eu preciso de fazer, eu preciso de aprender. Então, assim, tem essas dificuldades também, né? Mas é isso aí, a gente tem a facilidade também de cursos, ou seja, de oferecer ao servidor a qualificação, né? E eu estava observando a fala dele, do Claudionor, a respeito do condônomo precisar, né, de conhecer os seus deveres, né? Recentemente, um amigo que a gente está sempre junto, ele trabalha comigo lá na secretaria, ele teve um problema de infiltração, né, no banheiro dele, né, e precisou de mandar refazer. Mora em prédio? Prédio. Tem que ter esse cuidado. E aí o custo ou fica para ele, que realmente pode ser dele, ou pode ser do vizinho de cima, né? Então, o zelo também é importantíssimo, né? E é isso aí, o órgão público não difere muita coisa, difere, sim, da burocracia, mas das qualificações, dos servidores, praticamente na mesma linhagem, né? E aí, desse problema que você citou aí, do seu colega de trabalho, ele tem um problema de infiltração, seja da unidade dele, né, do apartamento dele, ou seja ele ali, a pessoa que está tendo esse problema, né, está infiltrando na parte dele, normalmente vai gritar para quem? Para o síndico, Claudionor? Olha, o dono do imóvel, ele tem a obrigação de cuidar para que a ruína não prejudique o seu vizinho. Então, se o vazamento vier na prumada vertical, é condomínio. Se for na horizontal, se for abaixo da unidade, é da unidade. Então, a unidade que causou o dano, ela tem que arcar com o custo, né? Imagine que você deixou de fazer o rejunte do piso do banheiro, que é uma coisa simples de fazer e que muita gente não faz. Sistematicamente tem que rejuntar o piso do banheiro, porque, ao contrário do que muita gente pensa, a área do banheiro não é impermeabilizada. Você tem que manter a impermeabilização. Então, se o seu banheiro causou dano no apartamento de baixo, você vai ter que pagar o custo, o prejuízo. O condomínio, o síndico, ele tem que entrar ali para mediar a situação, para negociar, fazer a coisa funcionar, né? Falar para o vizinho de cima que ele está causando dano no apartamento de baixo, ser um mediador. Se não houver solução, há de se buscar o judiciário, infelizmente, né? E aí o custo é muito maior. A gente observa, dentro do que você falou, isso é muito comum, isso é muito corriqueiro, né, Denilson? É que o síndico, além de todas essas habilidades de administração, de contabilidade, do conhecimento jurídico, precisa de também ter uma questão mais social, né? Ele ouvir, né? Ser um bom ouvinte
para explicar essas normas, né? Como você já disse até, Cláudio Júnior, sobre o manual, não é? Então, muitas vezes a coisa está acontecendo entre um apartamento e outro, ou uma sala comercial, de passagem, e o fato do síndico não conhecer as normas do condomínio, não conhecer o manual de uma sala comercial ou de um apartamento, gera uma grande dificuldade que ele pode ficar vendido no assunto. E aí, se ele demonstra que ele está inseguro, Cláudio Júnior, o que pode acontecer aí, na sua visão? O síndico tem que ser assertivo, né? Na verdade, como eu falei, a administração de condomínio ela é multidisciplinar. E o síndico precisa ter pelo menos conhecimento dessas coisas. E a gestão de conflito é uma delas. Ele precisa conhecer bem as normas internas do condomínio, ele precisa fazer um trabalho de divulgação, de conscientização das regras condominiais, para que o condômino possa se portar bem, saber também quais são os seus direitos e as suas obrigações. O condomínio não é um apêndice da sociedade, né? O condomínio é um local onde a sociedade se reúne. E assim como o síndico, o administrador público, ele depende da forma como se comporta o cidadão no condomínio, né? Então, se o cidadão não se comporta, quebra dá um prejuízo na praça pública, quebra um banco, usa de forma inadequada os bens públicos, ele, da mesma forma ele faz no condomínio, o preço, o custo daquilo recai no condomínio, recai no poder municipal que gera aquela praça. Então, nós como moradores de prédio, como condomínio de prédio, somos um extrato da sociedade. Então, vale essa educação que se tem em casa, a educação do berço, vale para a convivência também em relação ao serviço público. Às vezes é muito fácil, a culpa é do Estado, a culpa é da Prefeitura, a culpa é disso. Mas onde é que está a nossa parcela de responsabilidade nisso? Né? Para não estragar um transporte público, não estragar a escola, não estragar uma praça pública, né? Cuidar bem daquilo que é nosso. O patrimônio é nosso, é do Estado. O Estado é só um ente fictício, mas o custo daquilo sai do nosso imposto, do nosso trabalho. Então, essa conscientização como cidadão, de uma forma geral, é que precisa ser bem feita e que isso reflete dentro da nossa sociedade condominial. Excelente. É importante, assim, eu estava analisando uma situação, e aquele síndico que se acham o dono do pedaço e muitas das vezes, ao invés de administrar, né, assim como você bem citou, né, que o condomínio ali, aquele espaço, né, como se fosse uma administração pública de fato, né? Mas tem síndico, ou não, que acha que é o dono de todo o recurso, do pedaço, é ele que manda. Como é que é essa também, assim, já pegando um pouquinho para fazer uma pergunta, né, João Martins, que é importante a gente aproveita a oportunidade também, né? Que o especialista está na nossa frente aqui. Ó. Existe isso também em alguns condomínios, que eu já ouvi falar que tem uns que gostam de usurpar o recurso. Existe, não existe? É fake news, né? Como é que é isso aí? Infelizmente, lamentavelmente, não é fake news. E eu gosto de usar uma frase, é um pouco antiga, né? Foi um político nosso que falou já há bastante tempo atrás, eu não vou nem falar para não entregar a idade, que ele dizia o seguinte, que é importante não querer os bens do Estado, mas sim o bem, né? Porque tem político que gosta dos bens do Estado. E, infelizmente, tem pessoas que entram para o condomínio para querer os bens do condomínio e não o bem da coletividade. Então, a transparência, a prestação de conta sem lisura, sabe, trabalhar para o condomínio objetivando o bem comum, isso é muito importante. Infelizmente, nem todos os síndicos agem dessa forma, né? Nem todos os administradores agem dessa forma. E isso aí, há bons e maus profissionais em todo segmento. Todo segmento. Né? Então, precisa-se, na hora de se fazer uma eleição de síndico, de se contratar um administrador, de se contratar um profissional para cuidar do patrimônio de terceiros, saber se aquele profissional é realmente confiável, né? Fazer uma sindicância, olhar, a pessoa chama para eleger um síndico, só tem esse fulano de tal, vai eleger dele? Não precisa eleger só aquela pessoa. Só tem um candidato, é um candidato que não é
adequado, não elege. Buscam outra oportunidade, buscam no mercado um profissional qualificado. Boa. Entendeu? Então, quem elege tem a responsabilidade sobre aquela a quem ele delega as suas atribuições. Então, para eleger um síndico, né, que vai cuidar do patrimônio financeiro, que vai cuidar de vidas humanas, que vai cuidar do bem-estar da coletividade, ele precisa estar preparado. Então, não pode ser... A lei fala que qualquer pessoa pode ser síndico, pessoa física ou jurídica, condômino ou não, mas não pode ser uma pessoa qualquer. Entendeu? É uma diferença muito grande. Então, precisa ser um cidadão qualificado, que tem o perfil de síndico, que tem o perfil para ser um bom gestor. Isso é importante a sua pergunta, né, Denilson? Como bem respondido pelo Claudionor, a gente observa, eu também na militância, né, na advocacia condominial, a gente se depara, né, Claudionor, em muitas assembleias, bem acaloradas, e muitas vezes não aparece candidato, não tem um candidato. E aquela data ali está reservada para ser eleito um novo síndico, porque o lapso, né, o mandato dele termina, ou ele se candidata a uma reeleição, se isso estiver previsto lá no regimento, interno ou não, né? Mas nós observamos que, às vezes, não apareceu candidato nenhum, não tem tu, vai tu mesmo. Vai tu mesmo. E aí pode acontecer isso. Às vezes a pessoa ela vai numa boa intenção, mas despreparada do que vai encontrar pela frente, nunca administrou, às vezes, uma empresa, que dirá um condomínio. Claudionor, nós sabemos muito bem, Denilson, nós temos condomínios aí que é muito mais do que um bairro, talvez uma cidade, se comparado com interiores, Brasil afora. Nós temos condomínios aí que tem 4, 8, 12, 15, 20 torres no país inteiro, numa comunidade muito grande. É muita gente. Como que você vai, se não apareceu ninguém, nada contra, né? Não estou me posicionando que a pessoa não pode aceitar. Mas como que ela aceita ali se ela não sabe, ela está na boa vontade, numa boa fé, mas sem saber como vai reger? Ou melhor, como que os moradores, apesar de estar vendo que não tem ninguém, então é melhor que ele ou ela assuma. E depois podem vir problemas. Como que você vê essa dinâmica, Claudionor? O que você orienta sua cartela lá de clientes, que é muito grande, a gente sabe disso pela sua competência, sua sabedoria nessa área condominial. Como você vê esse mercado, nesse sentido aí, da pessoa assumir na hora ali, e ninguém às vezes nem conhece, o condomínio é muito grande, não sabe nem que a pessoa morava ali muitas vezes. Pois é, a média de participação dos condôminos nas assembleias entre 10% e 15%. Baixíssimo, né? Muito baixo. Faço aqui até novamente uma comparação com os costumes da nossa sociedade. Às vezes a gente vê lá as propagandas políticas, muda a televisão de canal, vai assistir um futebol, não tem aquele tempo para ouvir os candidatos. Nós vamos ter eleição agora, recentemente, para vereador. Quem é a pessoa que vai me representar? Né? É um bom candidato? Vou votar na pessoa certa? Vou votar na pessoa adequada? Então, eu preciso participar das minhas assembleias. Né? O condômino precisa participar das suas assembleias para poder entender o universo que está acontecendo. Se ele não pode participar presencialmente, pede para se fazer uma assembleia virtual no condomínio, liga o WhatsApp, o celular no link da assembleia e assista às assembleias. Olha os balancetes, olha a prestação de conta, olha o que o síndico está executando ao longo do período, para ver se ele pode ou não ser eleito. Então, a participação na Assembleia, o envolvimento do condômino no condomínio é muito importante para que ele possa depois tomar a decisão se elege ou não elege. É muito chato, é muito fácil falar, o síndico está ruim, o síndico é isso, o síndico está fazendo isso, está fazendo aquilo, mas sem fundamentação. Então, da mesma forma que nós temos que fazer na nossa vida pública, na nossa vida escolhendo os nossos dirigentes governamentais, o prefeito, o governador, independente de partido, de A, de B, de qualquer filosofia política, é saber a pessoa que eu vou eleger, né? Que é a pessoa do síndico, do município,
do Estado, do país. Então, dentro do meu condomínio, eu tenho que participar, me envolver nas assembleias para poder escolher bem. Muito importante essa fala nesse sentido, Claudionor. E aqui, Denilson, já abram aspas aqui na esfera eleitoral, na campanha eleitoral para governo do Estado e presidente da República, né, a última que nós tivemos, nós recebemos aqui o conselheiro do CRC, que é o Rodrigo Sangalli, né? Ele estava atuante, inclusive um dos presidentes da comissão de prestação de contas na área eleitoral, né? E falamos muito sobre essa questão. E aí você, nesse ponto aí, me despertou aqui uma fala que você disse aí, responsabilidades e tal. Na esfera eleitoral, a pessoa para se candidatar a qualquer cargo político, vereador, prefeito, senador, deputado federal, estadual, presidente, né, senador, tem uma lei, né, eleitoral que incube o que a pessoa tem que apresentar, documentação, certidões, patrimônio, né, para que aquilo seja de uma forma transparente, para que a sociedade, para que os eleitores, para que, né, as pessoas tenham acesso. E no condomínio, é comum encontrar condomínios que tenham regras específicas, para se candidatar ao cargo de síndico, você deve apresentar documento A, B, C, X, Y, Z, ou dentro da sua cartela de clientes você observa que isso não é tão funcional, não é prático. Como é que você poderia fazer essa colocação para a gente? Tirar essa dúvida, na verdade. Existem regras que são legais, né? Por exemplo, eu não posso estar movendo uma ação contra o condomínio e ser síndico, porque aí eu posso incorrer numa confusão jurídica, ou seja, eu vou acabar sendo numa eventual ocupado, né? numa eventual demanda judicial, eu vou acabar me colocando como autor e réu. E um conflito de interesse. Um conflito de interesse. Então, essa é uma situação que já exclui o candidato. Ele não pode estar inadimplente, porque se ele não pode votar, também não pode ser votado. Então, ele perdeu o artigo 1336, se não me falha a memória, fala que o condômino pode participar da Assembleia, estando quite com as suas obrigações. Então, ele não pode ser candidato se ele estiver inadimplente. Mas a forma como se elege, o tipo de documentação, se vai ser em chapa única, se vai ser em chapa completa, se vai ter o tipo de documentação que tem que apresentar, isso aí deve estar contido na convenção. É a convenção que determina isso daí. Seria até importante, né, que assim como a legislação eleitoral exige certidões, né, negativa do sujeito, exige certidões criminais, civil, criminal, tudo, que ele esteja quites, seria importante também. Além, claro, aí a legislação é falha de uma coisa, a eleitoral, né, pública, né, que ela fala que a pessoa só precisa saber ler e escrever, né. Eu já, claro, todo mundo tem direito, né, mas, para o condomínio, como já é uma instituição já, né, teoricamente privada, né, eu acho que poderia também colocar um item a mais, né, talvez um curso técnico, pelo menos, de administração ou de contabilidade, alguma coisa, talvez, seria bom os legisladores, né, que puderem estar fazendo, junto com especialistas, né, Claudionor e outros mais, advogados e tudo, para fazer também, criar alguma coisa nesse sentido, né? Porque de boa vontade, né? É verdade. Eles falam que tem um ditado que o inferno está cheio, né? Verdade. Hoje para você ter uma empresa de administração de condomínio, ou para ser um administrador de condomínio, você precisa estar registrado no CRA. Você tem que ter uma empresa com KNAI de administração de imóveis por conta de terceiros e fazer o registro no CRA. Para ter uma empresa registrada no CRA, tem que ter um administrador legalmente habilitado para ser o responsável técnico. Perfeito. Essa é a obrigação. Agora, para ser síndico, nós não temos a profissão regulamentada. Não existe a profissão regulamentada de síndico. Tá? Muito embora eu entendo e acho que seria interessante que se legalizasse essa profissão, né? Criasse um CBO para a profissão, um KNAI para quem for pessoa jurídica, né? KNAI é o Código Nacional de Atividade Econômica, né? Que as pessoas jurídicas precisam ter. Então, é preciso que tenham. Então,
em termos de formação técnica, o CRA é que tem a prerrogativa de administrar, mas como responsável técnico. Você falou uma sigla aí, CBO, né, para atividade. Explica para o nosso ouvinte, para o nosso público, o que é o CBO? CBO é o Código Brasileiro de Ocupação, que é o código para cada atividade. O administrador tem um código, contador tem um código. Quando você vai ser, mas é vinculado ao CPF, ao regime de trabalho por CLT. Quando eu sou empregado, eu tenho um CBO. Quando eu sou empresa, pessoa jurídica, eu tenho o CNAE, que é o Código Nacional de Atividade Econômica. Ô, Denilson, eu vou fazer uma pergunta bem estreita aqui, que eu vou me apertar o Claudionor agora, né? Isso aí. Porque ele já falou aqui, né? ele é especialista, sabe tudo, então a gente tem que tirar o máximo, né? Com certeza. Ele já falou aqui, eu já externei aqui minha plena concordância, né? A legislação, ao longo das décadas, ela foi deixando a área do condomínio, que vem só crescendo exponencialmente. Não seria talvez uma negligência também não existir essa CBO, né, esse Código Brasileiro de Ocupação, para uma função tão importante, político, social, não é verdade? Financeiramente, porque o síndico, a palavra síndico, ele é um representante máximo ali da massa condominial, mas ele, de forma regulamentar, ele não é como um trabalhador. É mais ou menos isso, Claudio? O síndico ele não poderia ter o CBO, porque ele não tem vínculo empregatício. Correto. Ele tem uma questão de mandato. Nós precisaríamos ter uma regulamentação da profissão de síndico. E aí, nessa regulamentação, dizer quem pode ser síndico, qual a sua profissão regulamentada, o que ele precisaria ter. Se precisaria ter um curso universitário de síndico, seria criar uma especialização de síndico, né, como profissão regulamentada, para poder, então, criar esse código. Mas é muito importante, isso é um sonho nosso de que se crie essa profissão regulamentada para que normatize o mercado, né, profissionalizar. Hoje, tudo tem que ser profissionalizado, não dá mais para se administrar condomínio de forma artesanal, como faríamos há 30 anos atrás. Precisa ter realmente um profissional especializado. Claudio, né, dentro dessas suas palavras, a gente já vai aqui se encaminhando para o final, né, do nosso podcast, e com tudo que foi dito, a gente observa aí dois cenários, né, das dificuldades que existem, mas também das oportunidades. Eu gostaria que já, passando então a palavra finalística para você, logo após para o Denilson, na sua visão, a sua orientação, aquele feedback positivo, né? Você que tem uma vanguarda no mercado condominial muito grande, para as pessoas que estão estudando administração, ciências contábeis, direito, e até outras áreas, porque muitas vezes nas assembleias são pessoas de outras áreas que vão assumir um cargo de síndico. Pode ser um psicólogo, pode ser um médico, pode ser um policial, enfim. As perspectivas do mercado, o que você observa, o que você sugere nesse sentido aí de qualificações? Porque a nossa conversa hoje foi muito nesse sentido, né, de qualificação, as pessoas têm que estarem preparadas, né, os desafios são grandes, como eu acabei de citar. Olha, primeiro eu gostaria de parabenizar a Novo Milênio, né, por esse importante espaço para a gente falar do mercado condominial, falando também da administração pública, mas falando também do mercado condominial, para os profissionais, especialmente os profissionais de contabilidade, direito e administração, né? O condomínio realmente ele tem um grande potencial econômico, né? 1/3 da população brasileira, segundo os últimos dados, moram ou trabalham em condomínios comerciais e residenciais. Uhum. Então, tudo acaba em condomínio. Então, ou você mora ou trabalha, né? Hoje nós temos condomínio de lotes, né? Em 2017, foi equiparado a condomínio de lixo o condomínio de lotes, que é diferente de loteamento, né? Apesar de existir alguns loteamentos que se tornam condomínio de fato, porque pelas suas características ele acaba sendo fechado e tem controle de acesso, então é um loteamento com perfil de condomínio, mas nós temos condomínio de lote, temos os condomínios tradicionais, né, de lixo, residenciais, comerciais, casas de veraneio, de praia, de montanha. Então, nós temos um universo condominial muito grande e que tem um potencial econômico muito grande e precisa de especialistas. Então, os
estudantes de direito, de administração, de contabilidade e até de outras áreas, né, que precisam, arquitetura, engenharia, que precisam, que queiram explorar um novo mercado ou que estejam entrando no mercado agora e queiram buscando um nicho, condomínio é uma grande oportunidade, né? Então, o condomínio tem essa necessidade de mão de obra especializada. Eu acho que quem quer entrar no mercado, que aproveitar a oportunidade aí que provavelmente a Novo Milênio está abrindo aqui, de falar dessa oportunidade, de abrir o mercado, de orientar o estudante para que ele saia da faculdade com o norte, né? Condomínio é uma grande oportunidade, eu acho que é por aí. Parabéns pelo espaço e que seus alunos, os alunos da Novo Milênio, façam um bom proveito desse bate-papo e se direcione. E estou à disposição aí, se alguém quiser nos procurar para trocar mais informação acerca do mercado condominial, de como entrar no mercado condominial, como fazer, né? A gente está à disposição para colaborar. Importantíssimo. Para finalizar, você é atuante, vinculante lá no Conselho Regional de Administração, na OAB do Espírito Santo também, né, Coordenador? Eu exerci um cargo de secretário-geral da Comissão de Direito Condominial no ano 2023, agora 2022 até 2023, início de 2024. Sou associado de algumas associações do direito condominial, né? ABA, ANACOM. E hoje eu sou coordenador da Câmara de Gestão Condominial do CRA Espírito Santo. Inclusive, nós vamos fazer um evento lá, o primeiro seminário de gestão condominial. Quero convidar todos para participar. Vai ser no dia 31 de agosto, às 8 horas da manhã, de 8 às 13. Excelente. Vamos falar sobre a administração de condomínio, vamos falar da importância do CRA e das administradoras na gestão de condominial. Perfeito. Vamos falar da saúde mental das pessoas que trabalham em condomínio e moram em condomínio, porque é um estresse muito grande trabalhar em campo grande. O condomínio em si congrega toda a sociedade, então a gente precisa saber como está a saúde mental das pessoas. Vamos falar de contabilidade condominial, vamos falar da tributação condominial. Sim. Enfim, vai ser uma oportunidade de falarmos de negócios, de condomínio e negócios condominiais. Excelente. Parabéns, certamente, né, será um grande sucesso. A Faculdade Novo Milênio destaca de portas abertas para receber Cláudio Honor, a ANSECAD, o CRA. Eu só tenho a agradecer a você, tá, meu amigo? Denilson, mais uma perguntinha. Você, né, colou grau em janeiro, fevereiro, né? Já sentimos a ausência, né, dos amigos, né, de grandes alunos, excelentes alunos como você. E você, comentando, né, mais cedo, você assumiu um cargo, né, no município aqui na Grande Vitória, e está atuante aí como secretário, né, de Cultura e Turismo, e mais uma vez, parabéns. Obrigado. Faço a pergunta direto para você. Essa conexão da vida acadêmica, né, gestão acadêmica, curso de ciências contábeis, né? Você fez o exame de suficiência, Denilson? Fiz exame de suficiência, já foi no primeiro exame de suficiência de 2023, né, onde logrei êxito, né? Você estava no sétimo período. No sétimo período. Acho que é o melhor momento para o aluno, né, universitário, fazer uma prova, seja da OAB, tem que ser com o 8º período, né? 8º para 9º, alguma coisa assim. Mas da contabilidade é o 7º período, porque todas as matérias que pertinentes à prova, ela passa do 5º, 6º e 7º e alguma coisa do 8º ainda que está por vir, mas você ali, né, nesse período você consegue, a sua mente está fresca para a prova, né? Então isso me ajudou muito, né? Na prova, por exemplo, auditoria, né, assim, parece que o professor tinha colocado, né, na minha mente as questões, né? Então, assim, para mim ficou fácil, né? Apesar eu estou meio jovem ainda, graças a Deus. Isso é bom. Né? A gente conseguiu lembrar dos ensinamentos, né? Tanto do professor Geomartes, do professor Hansen, né? O Edinael, né? Vários outros professores, tantos que tem o Jaldeci Júnior, né? Professor de direito administrativo,
foi também compilance. Sim, né? sim. Então, assim, ele estava tudo fresquinho na mente da gente, né? Na minha mente, né? Não que os outros não conseguiu, mas eu consegui assimilar e passar na primeira fase ainda, né? No primeiro semestre, e isso me ajudou muito, me facilitou, né, Claudionor? Para mim, na hora do TCC, eu ficar mais tranquilo. Imagina eu ter que estudar para o TCC, fazendo o TCC e fazer também a prova de suficiência. E então, finalizar o curso, que eram muitas matérias no 8º período. Exatamente. É pesado, exatamente. Né? Então, assim, ajudou bastante, né? Mas eu também, sim, João Martins, a gente já tem uma vivência natural, né? Eu, como presidente de uma associação também, né? Da Associação das Micro e Pequenas Empresas da Grande Castelo Branco, região 7 de Cariacica, né? Certo. Eu que sou morador de Cariacica há 45 anos, né? Quase que entrega a minha idade, mas eu só tenho 46,5. Tá certo. Né? Então, a gente já tem uma vivência no mercado, e tudo isso influencia a nossa vida, a nossa mente na hora de uma decisão, né? Perfeito. O meu propósito, né, era atuar na contabilidade. Foi uma das primeiras coisas que, quando eu vim aqui na faculdade, primeiro dia de aula, não lembro, eu conversei com você, falei que eu queria contabilidade, Sim. mas eu não ia partir para a contabilidade comercial, né? Sim. A gente acaba depois desvinculando um pouquinho, indo para a contabilidade comercial, mas eu queria a contabilidade do terceiro setor. Perfeito. E talvez a contabilidade condomínio, né, do condominal, possa também vir para esse lado, né, do terceiro setor. É um nicho de possibilidade. É um nicho, sim. Então, assim, quando ele falando que algumas obrigações mês a mês, todas as empresas hoje, né, precisam de estar encaminhando, mas não tem aquela responsabilidade comercial, né? E ela se encaixa muito bem na contabilidade terceiro setor, né? Assim, ao meu grosso modo falando, né? Então, foi muito bom, né, os ensinamentos para me passar no exame de suficiência, né, e o incentivo de todo mundo, né, não só como eu citei no início, do amigo Sandro Locutor, do meu irmão, hoje o parlamentar de Cariacica, Paulo Foto, né, que é um grande líder assim, da gente, ele nos orienta muito. A confiança, João Martins, que isso é muito importante, né, que o Claudionor citou também, né, para escolher um síndico, né, não simplesmente pelo fato dele ser eu sou formado em A, B ou C, né, mas é de confiança também. Tudo isso envolve, né? Envolve, sim. E é importante a gente ter esse cuidado também. Sim, né? É uma análise. Exatamente, uma análise geral, né? E eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui aprendendo, né? Quando eu entro no prédio da Novo Milênio, Claudionor, eu me sinto como aluno novamente. Que né? bom, Denis, um eterno aluno, né? Sem dúvida. E assim, além de tudo, do lado de dois grandes profissionais, o mestre João Martins e o mestre Claudionor, né? Porque a gente aprendi muito, né? E se tiver a oportunidade de estar participando dessa palestra do curso, né? Praticamente eu quero estar presente lá também, porque eu gosto do aprendizado e futuramente eu tenho até conversar com o João Martins para voltar a estudar aqui de novo. Aqui. A gente vai negociar ainda. As viu? portas estão abertas, Dilson. O dia que você quiser, o semestre já está começando. Em agosto já temos aula aí. Quem sabe, talvez você agora uma segunda graduação, já fez Ciências Contábeis, a gente faz um aproveitamento de estudo, façamos a administração. Que tal? Vamos conversar. Tenho certeza que vai dar certo. Tudo é possível, né? Tudo é possível. Gente, mais uma vez, Claudionor, Denilson, quero agradecer a vocês mais uma vez, né? Que Deus abençoe vocês de forma mais rica possível, né? E tenho certeza que da melhor forma vocês estarão sempre à disposição, nós da mesma forma aqui de coração aberto. Então, ficamos aqui, né? O Fala de Novo, encerrando mais esse grande episódio com esses dois amigos e grandes conhecedores aqui, Claudionor Brandão, da SECAD, administradora de condomínios, e o nosso egresso aluno, Denilson José, que é o atual secretário de Turismo e Cultura do município de Cariacica. A vocês, o nosso muito obrigado. Obrigado.